Boa noite aos amigos, companheiros, internautas que estão nos assistindo nessa webconferência da Universidade Aberta Leonel Brizola, em conjunto com a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Hoje nós estamos especialmente reunidos aqui para falar sobre uma grande figura histórica do nosso país, uma grande figura histórica do nosso partido, que é Darcy Ribeiro. Um homem, um criador, um fazedor, como ele prontamente se identificava, merece essa nossa justa homenagem, mas não uma homenagem vazia, e sim a homenagem que vai rememorar seus pensamentos, suas ideias, seus ideais e inclusive a sua trajetória enquanto pessoa, para que possamos ter como referência, como exemplo. Hoje nós temos aqui, junto conosco para essa webconferência, o companheiro Paulo Ribeiro, presidente da Fundação Darcy Ribeiro, e eu tenho aqui à minha direita o companheiro Paulo Rubens Santiago, deputado pelo nosso partido, deputado por Pernambuco. Nós vamos começar com algumas considerações iniciais por parte dos nossos convidados, e eu queria pedir ao Paulo que fizesse uma breve introdução para que a gente possa iniciar essa nossa discussão, esse nosso debate, falar um pouco sobre a pessoa do Darcy Ribeiro. É aquele ser humano com quem você conviveu, aquela pessoa que a gente não conhece dos livros, das ideias, mas aquela pessoa do seu dia a dia. Como é que era o Darcy Ribeiro? Primeiro, boa noite. Quero agradecer o convite aqui da Universidade Leonel Brizola, da Fundação Alberto Pasqualini, e por esse momento, essa homenagem que prestam ao professor Darcy Ribeiro. É muito importante para nós esse momento, já que é um momento histórico de reflexão, já que esse ano, daqui um pouco mais de um mês, nós estaremos refletindo sobre o golpe militar que estará comemorando 50 anos, agora, em 1º de abril. Darcy era uma pessoa atípica, porque ele era um intelectual e tinha uma voracidade em aprender e ler continuamente, e inclusive tinha até dificuldade para dormir, tinha permanentemente insônia, porque não conseguia desligar. Ele falava várias vezes que eu estou querendo parar de pensar, eu quero parar de pensar e não consigo, minha cabeça não para, já está acostumada a refletir, pensar 24 horas, eu não paro, eu não consigo parar, então eu quero dormir e não consigo. E ele ficava permanentemente pensando, e o grande desafio no primeiro momento era o Brasil, discutir por que o Brasil não deu certo, sendo que o Brasil é mais velho do que os Estados Unidos, há mais de 100 anos, e lá tem uma democracia madura, com a maioria da população sendo beneficiada do seu desenvolvimento, aqui era o contrário. E depois, com o exílio, ele se torna um cidadão latino-americano e começa a discutir também o dilema da América Latina, que o problema do Brasil era o mesmo problema de todos os países irmãos latino-americanos, e como superar isso, e a necessidade da integração latino-americana no período de exílio. Mas ele, como intelectual, ele difere muito dos intelectuais tradicionais, porque ele tinha uma necessidade permanente de aplicar seu conhecimento. Todo o conhecimento dele, ele guardava com a expectativa de que iria aproveitá-lo depois. Pouca gente sabe, mas Darcy foi, uma polêmica que eu vou colocar aqui, foi, do século XX, um dos maiores tocadores de obra da história do Brasil. Talvez Israel Pinheiro e poucos mais tenham feito tanta obra. Só para você ter ideia, só CIEP, ele construiu, no primeiro e segundo governo Leonel Brizola, 506. O menor, com 6.500 metros quadrados. O maior, com 24 mil metros quadrados de construção, que era o Centro Infantil de Cultura em Ipanema. Quilômetros e mais quilômetros de educação, né? Isso. O Oscar Niemeyer, que era até falecer, era conselheiro da Fundação Darcy Ribeiro, que trouxe esses dados, e falando que em metros quadrados, só de CIEP foi mais construído que Brasília quando foi inaugurado. Só de escola,
empresas, né? Além disso, no mesmo período, teve a fábrica de escola, que produzia 600 metros de construção por dia, além de várias outras obras que depois a gente pode falar. Então, era permanentemente o compromisso dele com o país e com a América Latina e apontar soluções, de apresentar soluções. Todos os lugares onde que ele morou e trabalhou, e Darcy morou em 5 países diferentes da América Latina durante os 10 anos de exílio. Ele criou um centro de pesquisa apontando soluções para os problemas dos países locais e para toda a América Latina. É interessante para mim escutar um pouco sobre o Darcy, porque não me decepcionou muito, era mais ou menos isso que eu imaginava ele enquanto pessoa, e eu que infelizmente não tive o prazer de conhecê-lo quando vivo ainda. O nosso companheiro deputado Paulo Rubem, para quem não sabe, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e você está na área de metodologia, né, do ensino, de didática, planejamento do ensino. Por certo, tem ali excelentes referências, né, de Anísio Teixeira, Paulo Freire. Para a gente fazer essa introdução, só queria que você relatasse um pouco sobre a visão do educador para essa referência, lançando essa referência sobre o Darcy Ribeiro. Bem, boa noite, Léo, boa noite, Paulo, boa noite aos internautas, aqueles que nos acompanham por essa webconferência. Eu vejo que o momento é extremamente oportuno para que o PDT, através desta webconferência, possa recuperar e atualizar o legado de Darcy Ribeiro. Nós estamos na segunda década do século XXI, o Brasil frequentemente é colocado como uma das nações de maior potência econômica, já fomos a 5ª ou a 6ª economia mundial, estamos hoje entre as 10 maiores economias, mas nós somos ainda, em pleno século XXI, uma nação fraturada. Uma nação que, do ponto de vista dos indicadores educacionais, estamos divididos em 5 ou 6 pedaços, e temos tanto o Brasil de padrão mundial, Finlândia, os 20% mais ricos, a população branca que vive nos bairros de luxo, das grandes capitais e grandes cidades do Brasil, mas temos também aquela população de pretos, pardos, agricultores, trabalhadores sem terra, analfabetos, os 20% mais pobres das nossas periferias, que têm sistemas educacionais ou que têm padrões educacionais similares aos países mais pobres da América Central e da África. E pensar uma educação emancipatória é, acima de tudo, pensar a estratégia de um país que foi durante 322 anos uma colônia, quase 70 anos perduraram como império, e de uma república que ainda é, sem sombra de dúvida, uma república das oligarquias. Então, durante todas essas fases, nós perdemos diversas oportunidades, como muito bem coloca a economista pernambucana Tânia Bacelar, de fazermos as transformações educacionais. O Brasil já foi o país que se urbanizou com uma mão de obra de baixa escolaridade. O Brasil já foi o país do milagre brasileiro, com taxas de crescimento superiores aos países europeus e aos países asiáticos. Mas em todas essas etapas não foi o país que fez a revolução da educação. E Darcy Ribeiro, no contexto em que ofereceu ao país, no contexto em que discutimos, e foi aprovada no Congresso a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Darcy Ribeiro, coerente com a sua trajetória, coerente com o seu compromisso, com a sua condição de intelectual orgânico, não aquele intelectual das bancas acadêmicas, preocupado com as publicações científicas, com o seu currículo acadêmico, mas um intelectual que via a construção do conhecimento como um instrumento de transformação da realidade brasileira. Então, é a partir desse contexto que o Brasil, saindo de uma constituinte após 21 anos de ditadura, se viu na iminência de construir diretrizes e bases para a educação brasileira, que ao longo da colônia, do império e da república das oligarquias, nunca teve a educação entendida como instrumento estratégico. E olha que em 1932, outros brasileiros também de excelente qualidade nacionalista, de grande comprometimento pedagógico, como Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho, Cecília Meirelles e tantos outros, já haviam nos legado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, propondo que um país não se emanciparia economicamente, não evoluiria na sua base produtiva, se não partisse fundamentalmente das políticas educacionais, da educação como compromisso estratégico. Então, esse foi o Darcy, e mesmo diante da
incredulidade, mesmo diante das críticas que recebeu, porque apresentou uma proposta de LDB, da própria Lavra, tramitando no Senado e depois analisada pelo Congresso. O Darcy recebeu críticas de setores acadêmicos, de setores pedagógicos da educação brasileira, mas ali estava exatamente o intelectual, o militante político, o educador comprometido com as diretrizes para um sistema nacional de educação, o que até hoje são ainda realidades inconclusas na história da educação brasileira. E nós estamos, portanto, de uma maneira muito feliz, colocando essa questão em debate, recuperando, atualizando a obra de Darcy Ribeiro e o legado da educação que ele nos deixou, porque nós estamos na iminência de chegarmos à votação final do relatório do Plano Nacional de Educação, que há 2 anos aprovamos na Câmara dos Deputados, com o empenho da nossa bancada do PDT, com a aprovação das minhas emendas pelos 10% do PIB para a educação em 10 anos, e este relatório que construiu essa unanimidade, que desenhou um viés progressista, ele foi totalmente aniquilado pelo Senado. Ele foi totalmente esquartejado, ele foi totalmente atropelado pelo Senado. Então, nós temos a responsabilidade, nesse momento, de, através desta webconferência, recuperar a história de Darcy, a história dos pioneiros da educação, a história da mobilização social pela educação pública de qualidade e fazer com que a Câmara dos Deputados mantenha o projeto original. Essa é a nossa posição, é a posição da bancada do PDT, para que sejamos honestos com essa trajetória de tantos outros, como Darcy, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e aqueles que lá em 32, há 82 anos, nos deixaram um manifesto dos pioneiros pela educação. E esse é um grande debate que nós vamos fazer durante esta videoconferência. Hoje, de acordo com a intervenção aqui do deputado Paulo Rubem, é interessante porque hoje eu vi um dado estarrecedor, uma pesquisa de um professor da Universidade Católica aqui de Brasília, com cerca de 800 estudantes universitários, né, da nossa capital federal, revelou que mais de 50% desses estudantes universitários são analfabetos funcionais. E nós não estamos falando lá do sertão de Pernambuco, onde graça, né, a pobreza, né, a miséria. A gente está falando da capital do Brasil, a capital federal, né, onde há um nível de riqueza maior, né, do que na maioria, né, dos lugares do nosso país. Então isso é uma coisa muito complicada, e eu creio que se vivo estivesse, se conosco estivesse, o Darcy Ribeiro, por certo, estaria pensando alguma solução, porque ele não era de se abater, né, ao que tudo me parece, mas era uma pessoa que gostava de propor, né, e executar, colocar logo em prática aqueles pensamentos, buscar as soluções. Então, tendo em vista, né, essa colocação, Paulo, queria que você nos colocasse alguma relação do Darcy Ribeiro com essa questão do ensino fundamental. O que ele pensava sobre essa questão? Entra um pouco aí essa questão das escolas de tempo integral, né, a escola parque que nós temos aqui, do projeto do Anísio Teixeira, né, o que ele talvez tivesse dentro desse caminho pensando, ou o que ele pensou a respeito disso? O MEC agora, inclusive o Unesco também fez um relatório divulgando que tem 13 milhões de analfabetos no país. Nesse dado dos 13 milhões, certamente estão excluídos esses estudantes universitários. Quer dizer que a realidade é muito pior do que é mostrada aí pelos órgãos oficiais. Darcy, com o ensino fundamental, que era educação integral, não era só horário integral. A primeira coisa é que tinha que ter escola que tivesse o mínimo de capacidade de receber o aluno o dia inteiro, que tivesse a prática desportiva, que é obrigatório, que tivesse capacidade de alimentação e assistência médica. Por exemplo, no Rio se constatou que 10% de todos os estudantes, e parece que isso é a média do país, tem problema de visão. Então, como é que o aluno vai estudar se não tem óculos e vem das camadas populares e nem sabe que tem problema de vista? O refeitório, estudo dirigido, porque como tem um desnível muito grande entre os estudantes, e aí é fundamental, é a origem, se o pai teve educação ou não, a família teve ou não, e de quem não teve, e que não tem sequer infraestrutura nenhuma na casa para estudar. Então, ele criou a estrutura dentro da escola de ter o estudo dirigido, que o aluno que tivesse diferenciação, que pegasse o melhor professor
e tivesse o reforço escolar. Darcy sempre denunciava que a escola brasileira que inventou o para casa, o dever de casa, tarefa, que isso não existe na escola no mundo inteiro, a escola honesta. Isso é a transferência da responsabilidade da escola para a família complementar com mais 1, 2 ou 3 horas de aula para que a criança progrida, que é o caso que a assistência que a classe média possibilita a seus filhos e ter um desenvolvimento. Mas a questão fundamental de educação, quando falei educação integral, era essa infraestrutura mínima que a escola tinha que ter para cumprir sua função, a articulação que não só os alunos, mas necessariamente tem que envolver a família, os pais, no sistema de avaliação da escola, de acompanhamento e de educação, respeitando a realidade de cada um, mas trazendo-os para dentro da escola. E terceiro, que a escola teria que ser obrigatoriamente articulada com toda a comunidade do entorno. E aí tem um grande sacada dele, que ele fala que foi a coisa mais revolucionária que ele fez na educação, ele criou os animadores culturais, que hoje você pode chamar oficinato dentro do Projovem, etc., que é o seguinte, ele tinha obrigação, todo sábado, domingo e feriado, a escola tinha que funcionar, e tinha que estar aberto, com prática desportiva, com música, com teatro, com as manifestações culturais do entorno, e com isso trazer a comunidade para dentro da escola, certo? E a escola ser o coração da comunidade, ser a referência, ser a autoestima. Ele sempre se referia, quando ele estudou, que as escolas que ele estudou no início da primeira metade do século XX, que menos de 10% da população brasileira tinha acesso à escola era dos prédios mais bonitos na cidade interior, inclusive na cidade dele, em Montes Claros. Por isso que era uma referência. A única coisa que era comparada à escola eram as igrejas, que estavam sempre em ponto estratégico. Por isso que ele fez questão de convidar, inclusive, o Oscar Niemeyer para desenhar essas escolas, e que essa escola refletisse isso, a importância dela e que causasse um impacto positivo dessa população. Então, essas 3 características básicas teria que ter a infraestrutura, o envolvimento da família e o envolvimento da comunidade para criar uma consciência crítica da realidade e fazer um trabalho integrado com toda a comunidade no entorno da escola. A nossa escola, né, sem muros. A escola sem muros, inclusive até para que os estudantes pudessem avançar fronteiras, né? Eu vou passar a palavra aqui ao nosso companheiro Paulo Rubem, e ele está agora, nesse momento, está havendo votações lá na Câmara dos vetos, né, presidenciais, e até queria pedir a compreensão daqueles internautas que estão nos assistindo, caso ele necessite sair daqui rapidamente, né? Porque horário de votação é horário de votação, né? Já está por dentro da matéria, é só chegar lá e fazer os devidos encaminhamentos, né? O deputado Paulo Rubem, ele teve agora, recentemente não, né? No ano passado, o ano inteiro, numa batalha monumental dentro da Comissão de Educação, aqui no nosso Congresso Nacional. E foi uma grande batalha para que se elevasse o percentual de investimento na educação para atingir 10% do PIB. E foi de umas batalhas muito gratas, que nos dá muito orgulho a nós, a nosso partido, de ter companheiros que se empenham e estrategicamente conseguem dobrar e vencer as maiorias, viu? Porque a batalha aqui no parlamento não é nada fácil, né? São sempre uma grande parcela de deputados e deputadas que se vergam a determinados interesses. Outros, né, não se tornam reféns e querem defender de fato os nossos direitos. E um desses fundamentais, que é o nosso motivo aqui, é a educação. Então hoje o deputado Paulo Rubem vem nos trazer aqui um pouco sobre uma exposição sobre a LDB e o Plano Nacional de Educação. Deputado, por favor. Bem, nós vamos aproveitar aqui a intervenção de Paulo, me antecedeu, para destacar, sem prejuízo das considerações acerca dos outros artigos, dos outros princípios que foram deixados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, de 1996, mas eu quero pensar do artigo 3º, 5 incisos, que me parecem, colocam de uma maneira muito clara qual era o espírito, qual era a espinha dorsal, qual era a arquitetura que Darcy Ribeiro, que a sociedade e o Congresso pretenderam nos deixar com a aprovação da LDB. O artigo 3º, no inciso 1º,
coloca a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Isso significa que uma criança que nasceu num distrito na zona rural da cidade de Santarém, no Pará, ela tem o mesmo direito de ter acesso à escola de uma criança que nasceu nos Jardins ou no bairro de Moema, na capital São Paulo, do estado de São Paulo. Isso significa que as redes públicas, sejam dos pequenos municípios ou das grandes cidades metropolitanas, devem assegurar a igualdade de condições de acesso e de permanência na escola pública, tanto para os pretos e pardos, para os quilombolas, para os brancos, filhos de operários, como para aqueles que são filhos de classe média, pais e mães com nível superior. Então, isso é um princípio fundamental da democracia. A democracia não é só o direito de voto, o título de eleitor que é utilizado no dia da eleição. A democracia é a igualdade de acesso aos fundamentos da igualdade. E o fundamento essencial da igualdade, da promoção da igualdade, da promoção dos direitos, é a igualdade de acesso e de permanência na escola. Um segundo inciso, para que nós possamos construir uma educação de caráter plural, que recupere a herança afro-brasileira, que recupere as contribuições das populações indígenas, que recupere as contribuições daqueles que vieram do velho mundo, espanhóis, portugueses, alemães, japoneses, poloneses, todos aqueles que fizeram parte da formação do nosso território, da nossa sociedade, que é o inciso terceiro. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a partir das quais os docentes e a comunidade escolar vão construir o processo de ensino, aprendizagem, a construção do conhecimento, levando em consideração essa diversidade da formação cultural da sociedade brasileira. Um outro inciso essencial, a valorização do profissional da educação escolar. E é uma indecência, é uma vergonha que o Brasil hoje viva submetido a restrições para a consolidação das carreiras dos profissionais de educação. É uma vergonha que nós tenhamos aprovado uma lei nacional do piso e da carreira docente, que ainda hoje não é respeitada por prefeitos, governadores, alguns dos quais buscaram o amparo do Supremo Tribunal Federal para inviabilizar elementos essenciais da Lei 11.738, e aqui eu me refiro à carreira do profissional da educação. Por isso é que lá em 1996 já se apontava, como consequência da Constituição de 1988, a valorização dos profissionais da educação. O inciso 9, a garantia do padrão de qualidade. Colocar uma criança na escola não é juntar crianças da zona rural que vão se sentar em tamboretes de madeira ou em latas de tinta debaixo de uma mangueira. Colocar uma criança na escola é garantir-lhe escola de qualidade, escola com insumos adequados, escola através da qual a criança vai poder desenvolver todas as suas aptidões, vai poder ter acesso a material didático de qualidade, aos espaços adequados, e não as escolas precárias, precaríssimas, as escolas insalubres, escolas que em mais de 7.000 unidades no Brasil ainda têm problemas de água e energia elétrica, como publicou recentemente o INEP, Instituto de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira. Então nós temos que continuar batalhando pela escola com padrão de qualidade. E é por isso que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação lutou, e nós juntos lutamos, para que no Plano Nacional de Educação nós nos referíssemos ao custo aluno qualidade. Uma escola de qualidade não é uma escola qualquer. O Brasil precisa investir em educação, nosso problema não é fiscal, nós temos uma altíssima carga tributária, e o que acontece é uma inversão de prioridades. As elites que sempre se apropriaram do território, na colônia, no império, na república das oligarquias, as elites que transferiram a população do campo para a cidade, que comemoraram o exército industrial de reserva dos anos de 1960, o baixo custo da mão de obra, a baixa qualificação do trabalhador, elas precisam ser levadas a assumirem a responsabilidade de se engajarem conosco na construção da escola pública de qualidade. E uma última questão, o inciso 11º, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, que é exatamente aquilo a que Paulo se referiu antes de mim. Nós não vamos construir uma escola intramuros. O desempenho da criança, o seu aprendizado, a sua socialização se dá por fatores intraescolares e por fatores extraescolares. Por isso é que no capítulo da educação na Constituição, entre os artigos 205 e 214, nós destacamos, entre outros, o princípio da gestão democrática. E a gestão democrática foi assumida e desenvolvida nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais sob o princípio da gestão democrática através dos conselhos escolares. É preciso que a família assuma a escola pública. É preciso que o conselho escolar
discuta, defina, avalie o desempenho da escola. E é exatamente por isso que na LDB, nos artigos 12, 13 e 15, estão lá garantidos os princípios do projeto pedagógico da escola, da participação do docente na elaboração desse projeto pedagógico, na participação da comunidade escolar. Mas o que nós vemos hoje é uma inversão total de princípios. O que nós temos visto hoje é a espetacularização das tecnologias. Prefeitos e governadores gastando milhões e milhões com a compra de tablets, que são entregues de maneira mecânica aos educandos, sem qualquer vinculação com o seu projeto pedagógico, com o desempenho da escola, com a avaliação da própria escola acerca do seu desempenho. Então, o legado de Darcy Ribeiro, o legado lá atrás dos pioneiros da educação de 1932, ele precisa ser atualizado. E o que nós estamos fazendo, como fizemos em 2012 e 2013, na votação do PNE e na aprovação do substitutivo do PDT, encabeçado pelo líder da bancada, André Figueiredo, na lei dos royalties para a educação, é financiar adequadamente a educação, valorizar os profissionais da educação, garantir escola pública de qualidade para que o Brasil faça a revolução do conhecimento, para que o Brasil vá aos poucos construindo igualdade de acesso à escola e qualidade da educação para todos e todas, independente de estarem nas cidades, nos campos, de serem os mais ricos, os mais pobres, brancos, pretos ou pardos, índios ou quilombolas. Esse é o legado que nós queremos assumir, renovar e colocar como desafio. Deputado, só completando sua brilhante exposição, antes de vir para cá, eu achei, por acaso, um texto. Darcy e Anísio brigaram ferozmente durante o governo Juscelino para criar o UNB. E a resistência enorme, inclusive o Israel Pinheiro, que não queria criar-se de forma alguma a UNB, e a igreja. A igreja não queria que fosse construída na capital da República uma universidade pública e queria que Juscelino cedesse um terreno para que se construísse a católica, a Universidade Católica. E a igreja ameaça romper com Juscelino se ele criasse a universidade. Tanto que não é criada no governo dele, é criada no governo do Jânio. E aí, a pressão foi tão grande que Juscelino demite Anísio Teixeira do INEP. Darcy, que coordenava a pesquisa do CBPE, que foi criada nas 10 principais capitais do país, publica uma página inteira, compra uma página inteira nas 10 principais capitais, em 59, e com um texto que ele assina sem Anísio saber, assinado embaixo, ele põe como se fosse Anísio Teixeira que tivesse assinado. E assim, coisa concreta. Sou contra educação elitista, isso 59, educação elitista e antipopular, o analfabetismo da maioria dos brasileiros, a evasão e a repetência na escola, a falta da consciência dessa calamidade, o caráter enciclopédico e ostentatório do nosso ensino, o funil que só deixa 5.000 dos alunos chegarem à universidade, só deixa 5 por 1.000 dos alunos chegarem à universidade, o esvaziamento do ensino superior, a multiplicação das escolas privadas e ruins. Sou a favor de uma escola primária popular e séria, da educação média formadora do povo brasileiro, dos usos dos recursos públicos nas escolas públicas, da educação para o desenvolvimento econômico e social, da educação fundada na consciência lúcida. 24 horas depois, Juscelino voltou e nomeou novamente o Anísio Teixeira para o INEP. Agora, esses problemas, se você pegar o Manifesto Pioneiro, de 32, as condições básicas ainda não foram alcançadas. É uma vergonha, porque o projeto da classe dominante brasileira é a educação não dar certo. Ela acha que a educação necessariamente, e é verdade, eles têm que temer isso, leva à diminuição da desigualdade, leva uma maior consciência crítica da população e defesa dos seus direitos. O que está se falando hoje do rolezinho é exatamente isso. A população, origem dessa classe C que foi promovida e que de pais pobres, e essa juventude massacrada violentamente pelos meios de comunicação modernos e de consumista, uma ideologia consumista, e que querem consumir o que está sendo vendido e que não tem condição de cobrar. Logicamente, uma maior conscientização, e a hora que o país tiver essa educação de qualidade, esse salto na cidadania e na qualidade do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. E é isso que a elite brasileira teme, porque a elite brasileira, e Darcy cansou de denunciar isso, prefere
ser gerente, lacaia de multinacional, do que ter um projeto público. Qual a universidade pública brasileira? Qual a instituição dirigente, Fiesp incluída, todas as grandes instituições brasileiras que apresentam um projeto de nação, um projeto decenal? O que é que nós queremos? Quais são os planejamentos estratégicos para desenvolver a potencialidade do nosso país e de nossas riquezas? Nenhuma, porque prefere exatamente se aliar e ser subordinado ao capital internacional sem correr risco, do que um projeto nacional de nação que seja referência para toda a América Latina. Eu acho importante destacar, e nesse exato momento em que nós estamos aqui dialogando, discutindo educação, deveria estar acontecendo a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, que foi antecedida por conferências estaduais, por milhares de conferências municipais. Eu estive em quase 30 conferências municipais de educação nos municípios do meu estado, do estado de Pernambuco, e de maneira surpreendente, autoritária, arbitrária e unilateral, o Ministério da Educação suspendeu a Conferência Nacional de Educação. Por quê? Exatamente porque havia um sentimento de que os delegados viriam dos municípios e dos estados, irmanados na defesa da aprovação, da votação do projeto original do Plano Nacional de Educação, tal como o aprovamos na Câmara. E esse é o resgate que nós queremos fazer. Quando eu faço referência, como fiz nas conferências municipais, na conferência estadual, ao legado de mais de 3 séculos de colônia, e depois ao legado do Império, da República das Oligarquias, da República do Latifúndio, é porque em todas essas etapas de formação da sociedade, de ocupação dos territórios, do crescimento da economia e da formação do Estado brasileiro, a educação, a igualdade educacional nunca foi princípio. Ora, quem tomou o nosso território e por mais de 300 anos explorou as nossas riquezas naturais, não tinha na sua consciência o papel estratégico da educação, porque já na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, entre outras coisas, se escrevia que em se plantando tudo dá. Daí o predomínio das monoculturas que ainda hoje se alastram pelo Nordeste, da cana-de-açúcar, pela pecuária, pela economia primária do Centro-Oeste, da soja, pela derrubada das matas na Amazônia, na exploração da madeira de forma primária. Então, esse é um legado incompatível com um projeto de desenvolvimento. Esse é um legado que, ao longo de séculos, prescindiu do papel estratégico da educação. Ora, o que é que nós temos? Nós temos hoje uma consciência, se você perguntar a qualquer cidadão, mesmo de maneira artesanal, de maneira improvisada, há uma consciência da unanimidade nacional quanto à educação. Todos acham que a educação é importante. Todos acham que alguém com diploma pode ter melhor acesso ao mercado de trabalho, ganhar um salário melhor. Todos acham que a educação é o melhor meio de promoção dos direitos da criança, de proteção da infância e da juventude contra as drogas, a violência e a criminalidade. Todo mundo pode afirmar que a educação é a base do conhecimento, é a base da inovação, das ciências, da tecnologia. E não há uma única campanha eleitoral em que os candidatos não subam no palanque para dizer que defendem a educação. Ora, se há uma unanimidade nacional, por que a educação não acontece e por que os indicadores são tão precários? Exatamente porque, se viajarmos pela história do Brasil, desde o descobrimento, desde a ocupação portuguesa até a República das Oligarquias, nós vamos ver esse conflito entre a exploração das riquezas, a concentração das riquezas e a manutenção do trabalhador, do agricultor, do camponês, do escravo, da população indígena, com baixos níveis de escolaridade, com baixos níveis de conhecimento, com baixo nível de consciência. Por isso é que os grandes intelectuais que dedicaram a sua obra à educação foram perseguidos, foram reprimidos, foram caçados. O que sofreu Anísio Teixeira, o que sofreu Darcy Ribeiro, o que sofreu Paulo Freire. Certa vez, o coronel Jarbas Passarinho, que chegou a ser ministro da República, disse que o método de alfabetização de Paulo Freire era excelente. O que só precisava era tirar o seu conteúdo ideológico. Porque aí prevaleceria o Mobral, que eu batizei de Movimento Brasileiro de Repetição Alfabética, naquela época. Então, esse é o legado dos grandes educadores, e Darcy, sem sombra de dúvidas, é um dos nossos maiores educadores. Não só pelo compromisso pedagógico, pelo compromisso de assegurar o acesso à escola, mas pela visão estratégica da educação como instrumento emancipatório. E não haverá no Brasil, no século XXI, uma educação emancipatória, se nós permanecermos com os pífios perfis de investimento em educação. O governo federal é quem mais arrecada impostos e contribuições. O governo federal é quem menos contribui. Dos 5,4% de investimentos feitos pelo PIB nas 3 esferas, o governo federal não chega a 1,2%. Em 2011, eram 5,1%.
o governo federal entrava com 0,97% de investimentos do PIB em educação. É exatamente por isso que quando nós asseguramos a expansão da educação fundamental, quando nós avançamos em 2009 com a obrigatoriedade das matrículas de 4 a 17 anos, e nós inserimos no Fundeb, Fundo para a Educação Básica, em 2006, na Emenda Constitucional 53, a obrigatoriedade da oferta de creches e a responsabilidade do governo federal com a contrapartida federal para os estados e municípios, nós tivemos uma luta feroz. Era ministro da Fazenda, então ministro Antônio Palocci, que se recusava a assumir a responsabilidade do governo federal na transferência de recursos para que os municípios pudessem oferecer as creches às crianças de 0 a 3 anos. Então, nós temos mais de 5 séculos de um modelo conservador, de um modelo privatizante, de um modelo oligárquico, do modelo do latifúndio, e o Brasil continua sendo hoje um país de monoculturas, um país de economia primária, dependente do capital internacional, submisso à esfera financeira do capital internacional. A nossa grande luta, inclusive hoje, é contra aqueles que acham que aprovar o Plano Nacional de Educação com 10% do PIB para a educação é aprovar uma pauta bomba. A pauta bomba que destrói o país, que ceifa o futuro, que compromete o desenvolvimento, é a pauta conservadora da educação de baixa qualidade, de uma população que não conclui o ensino fundamental, dos 52% dos brasileiros acima de 25 anos, que ou não tem instrução ou tem apenas o ensino fundamental incompleto. Por isso é que é importante recuperar a herança, a contribuição, a história. Nós jamais seremos analfabetos funcionais se nós recuperarmos e atualizarmos a história das lutas educacionais, o papel e a contribuição dos grandes intelectuais como Darcy Ribeiro na construção da educação vinculada a um projeto de desenvolvimento para a nação brasileira. O Paulo Ribeiro aqui lembrou muito bem esse gráfico que nós estamos mostrando aqui, enquanto o deputado Paulo Rubem falava aqui sobre a questão dos investimentos em educação. Esse gráfico nos serve para rememorar o investimento do governo Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, que chegou a 43% do PIB do Estado em educação. Aí sim nós poderíamos assegurar, né, uma educação de qualidade. Nós temos aqui a grata satisfação de participar dessa nossa webconferência, o companheiro Henrique Mathiesen, de São Paulo. Ele é da Executiva de São Paulo, um companheiro militante que vem desde as origens da Juventude Socialista do PDT e hoje está nessa importante função de ajudar a reorganizar o Partido Democrático Trabalhista em São Paulo. Henrique, é um prazer você estar aqui conosco, muito boa essa sua participação. Queria agora escutar o que você tem a nos dizer, qual que seriam as perguntas, o que você pode nos dizer. Quero saudar o deputado, nosso companheiro Paulo Ribeiro. Essa questão da educação é uma questão importante, porque, infelizmente, poucos partidos têm um projeto nacional para o país. E um projeto nacional para o país sem uma educação honesta. E hoje nós temos uma educação completamente desonesta no nosso país, onde se finge que ensina e finge que se aprende. É interessante ver que a grande elite nacional e parte da mídia bate palmas para as UPPs do Rio de Janeiro, que é a ocupação do Estado através da segurança. Mas lá atrás, Brizola ocupou os morros do Rio com o CIES, com as escolas de tempo integral. Esse não adianta apenas a gente colocar 10% do PIB na educação, se esses 10% não for integrado a um projeto nacional de desenvolvimento no nosso Brasil, um projeto que visa a emancipação do nosso povo e o crescimento da nossa cultura para que o Brasil possa avançar cada vez mais. É isso que eu gostaria de colocar no debate a respeito de a educação ser um projeto verdadeiramente nacional. Paulo, por favor, suas considerações a respeito do comentário do companheiro Henrique Mathiesen, de São Paulo. Eu concordo plenamente. Agora, Darcy sempre falava, tem dificuldade de se criar uma escola honesta no país. País que tem capacidade de ter uma Petrobras fazendo perfuração com tecnologia a 7 mil metros, a Embrapa, que é uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária, referência mundial em soja, café e etc.,
Por que não consegue fazer uma escola honesta? E Darcy, poucos meses antes de morrer, repetiu isso exaustivamente, depois dele, todos esses diagnósticos, todas as denúncias e tentativas dele de buscar educação de qualidade, ele resumiu tudo numa frase só. Só tem uma solução para a educação no Brasil: ser levada a sério. Deputado Paulo Rubem. Quando eu disse antes que, quando nós defendemos em 2005 e 2006 a inclusão das creches da educação de 0 a 3 anos para receber suporte do governo federal aos municípios, no Fundo para a Educação Básica, nós ali começamos a enfrentar o conservadorismo da equipe econômica do governo do presidente Lula. E vencemos o jogo com a mobilização da sociedade. Nós trouxemos aqui mães de família com crianças de colo que reclamavam creches nas cidades do entorno aqui do Distrito Federal. Convencemos o presidente Lula a assumir que o governo federal tinha que dar a contrapartida para que os municípios começassem a oferecer as creches de 0 a 3 anos. Em seguida, nós aprovamos o Fundo para a Educação Básica. Tivemos uma outra batalha, a batalha para que aprovássemos a expressão no mínimo, ou seja, o que os estados e municípios colocassem no Fundo para a Educação Básica, 20 dos 25% obrigatórios para manutenção e desenvolvimento do ensino, 25% de suas receitas, pelo menos 10% deveriam ser complementados pelo governo federal. Para que nós aprovássemos essa expressão no mínimo, foi uma outra batalha com a equipe econômica do governo. Agora, no Plano Nacional de Educação, tivemos um outro enfrentamento, a ponto de, recentemente, o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, dizendo numa audiência pública, quando nós o provocamos, para que ele incidisse no Senado e conseguisse do Senado aprovar e acelerar o Plano Nacional de Educação, ele declarou: vamos fazer isso, mas eu olho para um Plano Nacional de Educação que ninguém cumpre, é igual ao protocolo de Kyoto. Ora, a que ponto nós chegamos de um ministro da República revelar tão desencanto, tamanho descontentamento e diz respeito ao cumprimento de um Plano Nacional de Educação? Exatamente porque quem determinou até hoje os modelos pelos quais a economia brasileira caminhou, o território brasileiro foi ocupado e o Brasil se inseriu na economia internacional, não foram planos nacionais de desenvolvimento. São muito curtos na nossa história, em quase 5 séculos, são muito curtos os momentos em que nós tivemos os chefes de Estado à frente de projetos de desenvolvimento. Você praticamente tem isso no século XX, com Getúlio e com Juscelino. E sob a ditadura, com os militares, nos famosos planos nacionais de desenvolvimento. O Brasil foi sendo, aos poucos, levado a voltar à condição periférica. Antes, eles ocupavam o território, levavam daqui o ouro, as esmeraldas, as pedras preciosas, o pau-brasil, o açúcar do Nordeste. Hoje, eles levam o patrimônio, como levaram com as privatizações, levam as receitas do Tesouro com a renda fixa, com os capitais investidos em papéis do Tesouro Nacional, e agora querem levar a infraestrutura, porque o Tesouro Nacional hoje não pode investir em função do compromisso com a dívida pública. Ora, não é compatível com o projeto de desenvolvimento, não é compatível sequer com os estatutos do PDT, uma economia que não está voltada ao trabalho e ao conhecimento, e sim à especulação do capital. Uma economia que remunera o capital com as taxas de juros da dívida pública. Então, a educação vem como grande antídoto, a educação vem como uma grande alavanca, como professava Arquimedes: me dê uma alavanca e uma oportunidade que eu vou mover o mundo. Ora, nós temos 4 grandes heranças que fizeram com que nós não construíssemos esse processo de desenvolvimento. A primeira herança, a grande trajetória, o longo período da colônia, e dentro da colônia, a escravidão. Daí a ocupação do território pelas capitanias hereditárias, a economia primária, as monoculturas, a educação sempre subfinanciada. Não há, no registro da história brasileira, com raras exceções, um momento em que se assegurou que o país tinha que priorizar a educação, tinha que fazer esforços para financiar e garantir uma educação de qualidade. E, acima de tudo, num país de oligarquias, de velhos e novos coronéis, a má gestão da educação, a escola submetida à intervenção política no sentido autoritário, no sentido da oligarquia, que não permite que a escola seja um instrumento de emancipação, de formação de consciências. Como dizia Brizola, vamos inundar o país de consciências esclarecidas, porque no momento que houver a construção do conhecimento de forma democrática, provocativa e emancipatória,
as pessoas começam a perguntar por quê. Aumenta o nível de leitura, aumenta o nível de compreensão. Não se trata apenas, como dizia Paulo Freire, de se ler a palavra, mas a leitura da palavra, ela se dá concomitantemente com a leitura do mundo. E é isso que incomoda as elites. A tal ponto que questões essenciais que devem ser discutidas pela democracia, como as decisões econômicas, foram sequestradas do Congresso, foram sequestradas do ambiente democrático. Daí a necessidade de um Plano Nacional de Educação, que ao mesmo tempo em que propõe metas e desafios para a educação, um Sistema Nacional de Educação, aponte para um novo projeto estratégico nacional de desenvolvimento. Eu, como deputado federal da bancada do PDT, tenho escrito muito, tenho oferecido à bancada, oferecido à direção do partido, contribuições acadêmicas, contribuições teóricas, no sentido de que cabe ao nosso partido apresentar ao governo da presidenta Dilma um modelo alternativo de política macroeconômica. Esse modelo, assentado no regime de metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante, submete o desenvolvimento às metas do capital, às metas da dívida pública. Consequentemente, submete o financiamento da educação aos limites orçamentários. É bom lembrar que em 2011, alguns economistas conservadores defendiam que, além dos cortes feitos no primeiro ano da presidenta Dilma, também fossem cortadas verbas discricionárias de saúde e educação, para garantir o ajuste de contas, para garantir a estabilidade da relação dívida-PIB a favor do capital financeiro. Então, é esse o desafio que nós temos, de superar o atraso da colônia, o atraso do império, a república das oligarquias, e construir um plano nacional de educação emancipatório, que rompa com as oligarquias regionais, rompa com a monocultura, rompa com o latifúndio, rompa com o analfabetismo funcional, para permitir, como sonhou Brizola, como sonhou Paulo Freire, como sonhou Darcy Ribeiro, como sonhou Anísio Teixeira, como sonharam os pioneiros, uma educação emancipatória para sermos uma nação soberana, que avance definitivamente para ser um país democrático, com justiça e com igualdade. Aproveitando aqui essas excelentes, essas brilhantes explanações dos nossos convidados, do nosso participante, companheiro Henrique, pela internet, resumidamente, dá para a gente perceber que há uma dicotomia, né, que há uma divisão entre uma oligarquia sócia minoritária do capital estrangeiro, como bem dizia o nosso companheiro Bautista Vidal, que ano passado foi se encontrar lá com o nosso Darcy Ribeiro, com certeza. E do outro lado nós temos, né, um agrupamento de brasileiros nacionalistas, né, que querem de fato construir um país. E é sobre esses, sobre a grande massa de excluídos, né, no nosso país, é que se constrói o privilégio de minorias que se satisfazem com o mínimo, que se satisfazem apenas com aquilo que o capital estrangeiro, né, a oligarquia internacional, lhes oferece, né, como brinde, por assim dizer. Então, até agora nós discutimos profundamente sobre a questão da educação, né, e nós, a partir, né, agora nesse segundo momento, nós vamos falar um pouco mais, vamos diversificar um pouco mais, porque Darcy Ribeiro é muito amplo. A educação é o basilar, é o fundamental. E em vista disso, eu gostaria que o Henrique, nosso companheiro Henrique, lá de São Paulo, né, militante da juventude, militou muitos anos lá em Campinas, eu gostaria que ele nos falasse a respeito, né, do que ouviu aqui, tecesse seus comentários ou fizesse mais alguma consideração. Por favor, Henrique. Então, Leonardo, eu gostei muito dos comentários, né? E é interessante que nós estamos vivendo esse ano 50 anos do golpe contra o governo trabalhista de Jango. E Jango pegava simplesmente as reformas de base, tão necessárias e contemporâneas como hoje. E a questão da educação, ela é um plano central na questão da reforma do Estado brasileiro. Não adianta reformarmos o sistema tributário, não adianta reformarmos a saúde, não adianta reformarmos a cidade se nós não reformarmos a educação no Brasil. Hoje há no Brasil grandes disparates. A educação de São Paulo é uma, a educação do Rio Grande do Sul é outra, a educação do Ceará é outra. Não existe um projeto nacional de educação, um projeto com corte de desenvolvimento do Brasil. Eu gostaria até de colocar no debate essa questão da federalização da educação. E mais do que isso,
né, em países desenvolvidos, como a França, por exemplo, até o ensino superior é responsabilidade do Estado. Hoje o Brasil produz avião, hoje o Brasil é o maior exportador de café, é o maior exportador de carne bovina, é o maior exportador de carne suína, é um dos maiores exportadores de grão no mundo. Mas mesmo assim nós estamos na margem dos países subdesenvolvidos, porque nem as nossas universidades têm projeto de pesquisa, tem projeto de engrandecimento do Brasil em diversas áreas, tanto na tecnologia, como na saúde, como em outras áreas. É interessante debater essa questão com os nossos deputadores sobre a questão da nacionalização da educação e sobre a reforma na educação da reforma de base de Jango. Paulo Ribeiro, por favor. Duas coisas. Nós estamos discutindo, na verdade, o modelo econômico do país. Está falando que o percentual de educação aí, mas quanto é que paga de dívida da receita total? Mais de 40%. Então, é o suprassumo. Hoje você não precisa nem estar no território e nem reprimindo, a hora que você tem uma extorsão, onde 40% de toda a arrecadação do governo é para pagar juros de dívida e de empréstimo internacional. Interessante, ninguém discute auditoria em cima de dívida. Nunca foi discutido. Teme-se, porque grande parte dessa dívida vai aparecer muita sujeira em relação a isso. Inclusive, o Equador reduziu lá, se não me engano, 30% da dívida na auditoria que foi feita lá. Com a questão eu acho que é um projeto nacional, seria fantástico se o governo federal tivesse estrutura, braços, pernas, para assumir um projeto desse. O problema é que nós temos 5.500 municípios e um país continental. E o governo federal, que participa pouco, menos do que o estado e o município, assumir uma causa dessa, seria extremamente difícil. Agora, o que eu acho interessante, a proposta do senador Cristóvão, é o seguinte: criar o Ministério da Educação Básica, separando do ensino superior. Hoje, o gasto com o ensino superior no Brasil é várias vezes do ensino básico. Isso é uma questão central que tem que ser discutida. Então, eu acho que seria o primeiro passo. Segunda coisa, a grave questão é a formação de professores. Os professores nossos são formados pessimamente. A qualidade das escolas, e quem abarcou essa formação de professores foi principalmente as escolas particulares, e que é de baixíssimo nível. Então, por que o MEC, uma das coisas, não exige que todas as universidades públicas e filantrópicas que recebem verba pública, que não tenham um colégio de aplicação sério para formação de professores? Porque se não tiver uma mudança radical nessa qualidade, a educação não vai andar. Lógico, na remuneração e tudo mais. Eu acho que o governo pode entrar, complementar, como o Fundeb está aí, e melhorar isso. Mas é extremamente difícil federalizar por causa da capilaridade que teria que ter, e infelizmente eu acredito que o governo federal não tenha num país continental como o Brasil. Deputado Paulo Rubem. Foi lembrado aqui no começo que agora no dia 31 de março, 1º de abril, terão se passado 50 anos do golpe militar de 1964. 50 anos de uma atitude orquestrada contra as classes populares, com o apoio do capital internacional, com o apoio do governo norte-americano, com o apoio das elites, que não tinham a coragem de construir um país democrático, um país de economia democrática, que queriam permanecer explorando os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, queriam permanecer com o país desrespeitando os direitos fundamentais do trabalho, queriam permanecer com o país com a grande massa dos seus cidadãos analfabetos, semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, que não queriam a reforma agrária, que não queriam as reformas de base. Nestes 50 anos, as lutas continuaram acontecendo. As lutas pela redemocratização do país, as lutas estudantis, a luta pela reorganização do direito ao trabalho, a construção das centrais sindicais, a retomada do sindicalismo combativo, mas isso foi insuficiente para que nós chegássemos à condição de construir um plano estratégico de desenvolvimento. O economista Carlos Lessa tem reiteradas vezes defendido esse ponto de vista. O Brasil precisa sair do curto prazo. É a inflação do mês, o PIB do ano. A inflação do mês, o PIB do ano. O Brasil precisa voltar a pensar
como construir o território, como construir o Estado Nacional, como construir a sua economia, o seu desenvolvimento, a serviço da maioria dos brasileiros. Nós já mostramos, há 40 anos, que uma economia pode crescer de forma extraordinária, pode ocupar os principais lugares entre as nações econômicas do mundo, sem construir desenvolvimento humano, sem construir igualdade, sem construir justiça social. Vejam que com todas as políticas econômicas do salário mínimo, da previdência, das transferências, que foram desenvolvidas nos 2 mandatos do presidente Lula, a participação da renda do trabalho na riqueza nacional, em 2013, ainda é menor do que era a participação da renda do trabalho na riqueza nacional em 1995. Então nós não podemos nos iludir. As transformações estratégicas, elas não podem ser abandonadas em função de objetivos de curto prazo. Nós estamos agora na antessala da disputa eleitoral, da sucessão presidencial, da sucessão dos governos de Estado esse ano. E o que é que toma conta das grandes manchetes da nossa mídia, dos principais jornais, do noticiário econômico? São os indicadores econômicos do país. Qual é a relação dívida-PIB, qual é a taxa de crescimento do PIB, que a inflação está 0,000,1% acima da meta de inflação, que o governo vai ter suas notas rebaixadas pelas agências internacionais, as mesmas agências que lá em 2007, 2008, davam atestado de qualidade, de estabilidade, de solvência para os contratos que foram iniciados com as hipotecas imobiliárias norte-americanas. E o mundo viu a sua pior crise do século. E nada aconteceu com as agências reguladoras, que agora têm espaços generosos da mídia impressa no país para dizer que o Brasil tem que fazer isso, fazer aquilo, para continuar recebendo as boas notas das agências internacionais, as agências de classificação de risco. Nós temos que definir qual é o risco que nós não queremos correr. Nós não queremos continuar tendo o risco de ver a nossa juventude exterminada, assassinada. A taxa de homicídio de jovens é 2 vezes maior do que a taxa de homicídios de adultos. A taxa de vitimização dos jovens, dos 7 aos 17 anos, é 240% maior do que a taxa de vitimização acima dessa idade ou abaixo dessa faixa etária até os 7 anos. E quais são os jovens que são assassinados no Brasil? São os negros, são os pretos, pardos, os que não têm instrução, os oriundos de famílias que não se constituíram por falta de assistência social, por falta de educação, por falta de emprego, por falta de estrutura. Esse é o Brasil que nós não queremos. Mas esse país, dos que não têm teto, dos que não têm terra, dos que adormecem e amanhecem nas filas do Sistema Único de Saúde, desses 26 milhões de analfabetos funcionais, desses que ainda no mercado de trabalho não estudam ou têm baixa participação na riqueza, esse Brasil não está no mapa das agências de classificação de risco, não está no mapa das consultorias financeiras, não está no mapa das instituições financeiras internacionais, o FMI, o Banco Mundial. Quem vai fazer o Brasil construir-se como nação soberana somos nós, a partir da construção de uma política nacional de educação. Ora, a tese defendida pelo senador Cristóvão Buarque, da federalização da educação básica, ela é provida de uma lógica, que é a necessidade de um comando único para que tenhamos acesso, permanência e qualidade em todas as etapas da educação básica. Porque considera-se que a federalização substituirá as fraturas, as fragilidades, a dissintonia, a dissonância e a falta de regência que hoje divide 27 estados do Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. Mas esse é um debate que nós temos que fazê-lo avançar. Porque federalização, com o comando geral da nação submetido às prioridades do capital e da dívida financeira, vai dar no mesmo. Então, qualquer projeto de transformação da política nacional de educação tem que estar claramente associado a um projeto emancipatório da nação. Porque nós podemos federalizar e continuar o Banco Central, o Planejamento e o Ministério da Fazenda sofrendo pressões do FMI, do Banco Mundial, das agências de classificação de risco. Continuará a Presidência da República aprovando leis de diretrizes orçamentárias que começam dizendo o seguinte: a elaboração e a aprovação do orçamento observarão em primeiro plano as metas do superávit primário. Ora, não há coerência em pensar a federalização da educação, em pensar um plano nacional de educação com a economia submetida ao rentismo, ao interesse do capital que se remunera por juros da dívida pública, dos papéis do Tesouro Nacional. Essa economia é incompatível com o artigo 1º do Estatuto do PDT. Nós temos uma herança que vê no trabalho e no conhecimento as fontes primordiais de produção de riqueza. E na educação
e no conhecimento a fonte essencial de socialização da riqueza. Então, hoje há uma incompatibilidade dos princípios, das diretrizes da política macroeconômica do atual governo, que nós integramos com os estatutos do PDT. E há uma incompatibilidade dessa economia com a proposta estratégica de um Plano Nacional de Educação emancipatório. Porque para erradicar o analfabetismo, para levar a educação básica a todos os territórios do Brasil, nós vamos conflitar com a monocultura. Ninguém precisa ter o ensino médio para cortar cana no Nordeste. Ninguém precisa ter nível superior para ser peão de fazenda no Pará, ou para derrubar a floresta amazônica e exportar madeira como produto primário. Então há uma incompatibilidade. E de onde vem esse modelo primário? Da colônia. Isso vem da exploração pela metrópole europeia das colônias da América do Sul e da América Latina. Então o Brasil ainda vive de maneira estendida no tempo, a exploração da colônia. E para isso a educação é o antídoto. Para isso a educação é a ferramenta de promoção da igualdade. E um partido como o PDT, que vem atuando de maneira uníssona com a sua bancada, em defesa do Plano Nacional de Educação, em defesa do Sistema Nacional de Educação, um projeto de lei do qual eu sou autor como deputado federal, é um partido que tende a avançar e depende de cada um e de cada uma de vocês nos estados. Nós, inclusive, já discutimos na bancada, convocaremos atos nos estados, com a nossa juventude, com os profissionais da educação, com as entidades da educação, dos movimentos populares pela educação, atos nacionais pelo Plano Nacional de Educação aprovado na Câmara dos Deputados. Eu falei sobre isso na última quinta-feira. Fiz um longo pronunciamento de 25 minutos defendendo a votação do projeto nos termos em que a Câmara o aprovou. Mas, ao mesmo tempo, defendendo que o Projeto Nacional de Educação tem que estar vinculado a um plano estratégico de desenvolvimento, que não é a continuação das metas de superávit primário, o câmbio flutuante e a supremacia da dívida pública nas contas nacionais. Toda essa problemática que o deputado Paulo Rubens Santiago nos coloca, né, que nós estamos submetidos a uma colonização, posso até dizer nos termos atuais, uma colonização 2.0, é possibilitada através, né, fazendo essa leitura política, de uma ruptura institucional, e essa ruptura institucional ela aconteceu em 1964, como já foi citado aqui, que nós esse ano estaremos relembrando os 50 anos do golpe militar. E durante o golpe militar, o presidente era o nosso João Goulart, o Jango, e o ministro-chefe da Casa Civil, para quem não sabe, era o professor Darcy Ribeiro, que tinha saído, né, da reitoria da Universidade de Brasília e tinha assumido a Casa Civil. E esse período é um período muito rico, do qual o Paulo Ribeiro quer nos falar um pouco a respeito disso. Por favor, Paulo. Parece piada, mas não é não. O golpe foi 1º de abril. Só para vocês terem ideia, Darcy saiu de dentro do palácio dia 3 de abril. Até dia 3 de abril, ele estava dentro do palácio tentando resistir. E aí o Jango não quis, e aí ele teve que sair, junto com o Valdir Pires, inclusive. As reformas de base tinham 2 coisas centrais que Darcy tentou viabilizar. Primeira questão da reforma agrária, que foi mandada, inclusive, para o Congresso, a proposta já da reforma agrária. E tinha uma coisa genial. Olha para você ver como nós caminhamos para a direita, extremamente para a direita, nesses 50 anos. A reforma agrária defendia que ninguém era lícito manter terra improdutiva. Qualquer brasileiro que não tivesse propriedade rural poderia escolher. Na época, a lei era o seguinte: se o proprietário tivesse mais de 50% da fazenda improdutiva, qualquer brasileiro poderia chegar e pleitear até 100 hectares e cercar e produzir na terra dele. E pagaria ao dono da terra 10% da produção. Sendo que todos os insumos, porque o INCRA foi criado, inclusive nessa época, toda tecnologia, insumos, você como pessoa física entraria no Banco Brasil e o governo te pagaria, daria as condições, o crédito para você produzir. Imagina isso. Chegou, tem terra improdutiva aqui em volta de Brasília, eu vou lá, cerco 100 hectares, vou pagar 10% do que eu produzi para o outro, e o governo me dá todas as condições para produzir. Esse era o projeto da reforma agrária. Inclusive, é bom que se diga que o embaixador americano aqui, na época, o Lyndon Gordon, procurou Darcy e falou: não tem problema em reforma agrária, vocês podem fazer, nós apoiamos, nós fizemos a reforma agrária nos Estados Unidos. Nossa riqueza é porque a propriedade foi distribuída.
e gerando, inclusive, a riqueza, a solidariedade, o cooperativismo. As pessoas esquecem que o país onde o cooperativismo deu mais certo, onde que é mais forte o cooperativismo, não são os países socialistas, não. É o próprio Estados Unidos. Não tem nenhum sistema de cooperativo mais efetivo que o americano. E um país com tamanha solidariedade entre os habitantes, que é uma característica do americano, da cultura americana. Eles toparam aceitar o processo de reforma agrária e colocaram na parede que não aceitava remessa de lucro. Uma das coisas da lei de remessa de lucro é que todo investimento no país só poderia retornar ao país de origem no máximo 10% ao ano. Ou seja, o capital investido só retornaria aos investidores num prazo mínimo de 10 anos. O longo prazo. Hã? O longo prazo. O longo prazo. Perfeitamente aceitável na economia. E olha para você ver, e aí tocou no dedo da ferida e os americanos radicalizaram e patrocinaram o golpe e tudo que se sabe depois. Outra experiência interessante, quando Darcy, depois no exílio, ele vai com Allende, trabalha com Allende, depois vai para o Peru. O Peru tem uma experiência genial, que ninguém fala, que ele e o Oscar Varsavsky, que era um filósofo e um estatístico argentino, que criaram um modelo de distribuição de riqueza para os trabalhadores. Eles propunham simplesmente uma coisa: 10% do lucro declarado pelas empresas, certo? Lucro líquido declarado do seu balancete pelas empresas, seria distribuído aos trabalhadores das fábricas, da empresa, certo? E até os trabalhadores alcançaram 50%. A partir do momento que os trabalhadores tivessem 50% das ações, aí se distribuiria o lucro também para os trabalhadores. E eles simularam várias experiências, isso chegou a ser feito no Peru. Você sabe em quantos anos você atingiria 50%? 8 anos em média. 8 anos os trabalhadores... Porque a lógica do capitalismo é produzir riqueza e tirar da empresa, reaplicar ou mandar para a origem. A lógica do capitalismo não é reinvestir, porque se o capitalista reinvestisse os 90%, ele continuaria com os 90% da empresa. Mas a lógica é ganhar e surrupiar, e acumular, diversificar em negócio. E não foi aceito, era um general Velasco Alvarado, e que logo depois foi derrubado, depois do Brasil, de 74, essa experiência. Eu estou te falando como era interessante essa experiência. Outra coisa interessante que eles desenvolveram lá, inclusive para a educação seria um indicador, eu ofereci isso para o IPEA, há 6 anos atrás, logo no início, 6 anos, não, mais tempo ainda, logo no início do governo Lula, que era um projeto que Darcy fez com Oscar Varsavsky, chama Numex, é um modelo numérico, que ele faz uma projeção com 15 anos de antecedência do que vai acontecer. Você pega todos os dados, por exemplo, sobre a Amazônia brasileira, como que é o desmatamento, salário médio, tamanho médio de propriedade, como é que está acontecendo o processo hoje, que tipo de investimento que está, uso de água, todos os indicadores, e simula, se continuar nessa perspectiva, nesse ritmo que está o desenvolvimento da Amazônia, o que é que vai acontecer daí a 15 anos, certo? E ele te dá uma radiografia muito precisa do que é isso. Ele falava que era um socialismo cibernético, certo? Que eles criaram a máquina para isso. Que era avaliação de política pública. Darcy, quando foi no primeiro governo Brizola, em 85, ele até chamou na época o Jaime Lerner, e que fez um projeto que chamava Rio 2000, que foi que eles pegando dado, o que ia acontecer com o Rio de Janeiro. O resultado, que era o 2000, ia ser tão catastrófico, questão de violência e de miséria, por causa dos dados de educação que eles simularam, que Darcy não acreditou no resultado. Falou, pelo amor de Deus, isso não é possível. E se confirma, é interessante, o relatório produzido em 85, o que ia acontecer no Rio no ano 2000, que era um projeto, inclusive, a longo prazo, de antecipar esses problemas. Nenhum governo aceita avaliação dessa política pública, porque não tem um projeto nacional em favor da população. E a hora que você aplica metodologias técnicas como essa para dar direção de governo, nenhum governo quer, porque vai desmascarar a política servil, demagógica e clientelista que é utilizada em larga escala pelos governos brasileiros. Deixa eu passar aqui rapidamente para o deputado Paulo Rubem, porque ele precisa se ausentar. Eu quero concluir essa minha participação, dizendo que por mim ficaria durante todo esse período discutindo com vocês e dando continuidade a esse debate, destacando 2 questões, especialmente
buscando a ampliação da participação da juventude no PDT, nos seus municípios, nos diretórios estaduais, nas secretarias de juventude. Em primeiro lugar, porque nós acabamos de aprovar o Estatuto da Juventude. E é bom lembrar você que faz parte da juventude do PDT que lei nenhuma sai do papel. A lei só sai do papel quando a sociedade assumir a lei e construir as ferramentas que a lei nos garante para construirmos políticas nacionais de juventude nos estados e nos municípios. Então, eu quero convidar cada um e cada uma de vocês que nos assistem, que fazem parte da juventude do PDT, você que tem na sua família jovens que lhe acompanham na sua militância no partido, que comecemos a discutir, tirar do papel o Estatuto da Juventude. Temos que ter conselhos municipais de juventude, conselhos estaduais, temos que ter orçamentos apropriados para financiar as políticas de juventude. Esse é um grande desafio e eu convido a cada um e a cada uma para que assumamos essa tarefa neste ano de construção na prática do Estatuto da Juventude. Em segundo lugar, quais são os indicadores hoje da juventude que estuda, da juventude que trabalha, da juventude que só estuda, da juventude que estuda e trabalha e daqueles que nem estudam e não trabalham? Nós tivemos acesso no ano passado, como relatório de uma pesquisa feita pelo professor Marcos Formiga, com apoio do CNPq, o seguinte indicador. Hoje no Brasil, nós temos 35,5% de jovens que somente estudam. Nós temos 32,7% dos jovens que somente trabalham, já abandonaram uma escola. Nós temos 13,9% de jovens que estudam e que trabalham concomitantemente. E nós temos 18% de jovens que nem estudam e nem trabalham. Isso demonstra que o país não tem uma política nacional de juventude que possa lhes garantir a educação básica de qualidade, a qualificação profissional e o ingresso protegido no mercado de trabalho. Esse é um desafio de uma política nacional de juventude, mas é um desafio de um plano nacional de educação, que tem também entre as suas 20 metas de qualificação profissional, metas de acesso, permanência e conclusão da educação básica na idade adequada, metas que vão colocar de maneira residual a chamada extorsão idade séria, garantindo a universalização da educação fundamental, garantindo a universalização do acesso ao ensino médio. Ao mesmo tempo, o Brasil, como eu disse antes, vive uma realidade de extermínio da sua juventude. Segundo a dissertação de mestrado da economista Lisa Byron, que foi concluída em 2009 na Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, dos 48.314 homicídios que ocorreram em 2006 no Brasil, 27.215 tiraram a vida dos jovens dos 10 aos 29 anos de idade. Ou seja, 56% dos homicídios que aconteceram no Brasil em 2006 tiraram a vida de jovens de 10 a 29 anos de idade. Isso significa que a nossa infância, que escapa da mortalidade infantil neonatal de 0 a 28 dias de nascida, que escapa da mortalidade infantil de 1 até 5 anos, está sendo exterminada no final da infância, no início da juventude. Exatamente pela omissão do Estado. Pela omissão do Estado, que ao tirar da sociedade impostos e contribuições, não assegurou o reinvestimento dessas receitas num plano nacional de educação emancipatório, numa educação que unifique o território nacional, sem as disparidades que temos hoje entre sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, áreas urbanas e áreas rurais do país. Por isso é que eu reitero aqui, pedindo desculpas por ter que me retirar para a votação dos vetos no plenário da Câmara, reitero o desafio do PDT, o desafio das suas bancadas, da sua juventude, e aqui me dirijo especialmente ao companheiro Luiz, secretário nacional de juventude lá de Santa Catarina, para que venha conosco mobilizar o país nos atos do PDT pelo Plano Nacional de Educação para valer. Essa é a expressão que nos unifica com a campanha nacional pelo direito à educação. PNE para valer, com 10% do PIB, com o Sistema Nacional de Educação, com o governo assumindo a responsabilidade de Estado, não uma responsabilidade transitória. E mais, 10% do PIB de investimento em educação pública. Nós não queremos adotar o paradigma adotado pelo Senado, que retirou a expressão pública e deixa apenas a referência de investimento em educação, porque isso vai levar em consideração a renúncia fiscal do ProUni, os gastos do FIES, do Pronatec, o que pode fazer com que o dinheiro investido efetivamente em educação pública não chegue sequer a 7,5%. Ora, 7% do PIB em educação foi a meta aprovada pelo Congresso em 2001, há 13 anos. E essa meta aprovada em 2001, para que atingíssemos 7% do PIB, foi vetada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.
Então, não vamos admitir um retrocesso. Em homenagem, em nome da memória e do legado de tantos e tantos que deram suas vidas, sua capacidade intelectual, sua indignação em defesa da educação e de um projeto de desenvolvimento. Aos pioneiros da educação, a Darcy Ribeiro, a Paulo Freire, a Anísio Teixeira, a Florestan Fernandes e a todos nós que estamos nessa batalha por um Plano Nacional de Educação para valer, por uma educação emancipatória, pela libertação do país da influência e do domínio do capital financeiro, do capital internacional. Estamos juntos com vocês, um grande abraço, bom debate, até o final dessa webconferência. Obrigado, deputado Paulo Rubem, obrigado pela participação e pela essa enorme contribuição aqui com o nosso debate e com o enriquecimento da nossa discussão aqui, que vai além do legado de Darcy Ribeiro, sobretudo a visão política e a visão estratégica em que esse grande brasileiro conduzia, né, as suas políticas, o seu modo de pensar e principalmente as suas ações. Nós temos aí conosco participando da webconferência, eu estou vendo aqui ainda o companheiro Henrique Mathiesen, tem mais outros companheiros. Henrique, por favor, faz as suas considerações. Nós também temos outros companheiros aí querendo participar dessa webconferência. Queria que você desse um alô para o pessoal, fizesse essa sua participação final. Por favor, Henrique. Quero abraçar os companheiros, dizer que me sinto honrado de participar de um partido que tem dentro da sua história uma figura do Darcy brasileiro Ribeiro. Acho que socialmente o Brasil vai produzir uma figura da dimensão do Darcy Ribeiro. Um homem dedicado aos índios, dedicado às crianças, dedicado ao povo brasileiro. Quero deixar aqui a minha mensagem que a luta do Darcy, a luta do Jango, a luta do Brizola continua, que nós ainda temos que reformar o Brasil e fazer desse país uma grande nação, uma nação onde a educação seja prioridade, onde os trabalhadores sejam respeitados, os índios sejam respeitados, onde o Brasil seja realmente os brasileiros. Obrigado, Henrique, obrigado pela participação. De fato, né, a falta da construção de um projeto nacional, a falta da discussão de um projeto nacional para colocar esse alicerce, que é o alicerce do desenvolvimento, né, a educação do nosso país, realmente nos faz falta e os efeitos nós já estamos percebendo nos dias atuais e em grandes proporções, como bem disse aqui o Paulo Ribeiro. Nós temos hoje essa situação que vem ocorrendo agora na Venezuela e a qualidade da informação que nos é repassada de fato leva, né, inclusive muitos companheiros nossos, a interpretações bastante equivocadas. E é interessante a gente comentar um pouco sobre a Venezuela, porque Darcy esteve lá pela Venezuela, né? Fez a reforma da Universidade Venezuelana lá, e inclusive o NUMEX, um lugar hoje no mundo que é utilizado na Universidade Pública da Venezuela, que ele fez o projeto lá de reforma. Darcy, em 68, antes de vir para a Venezuela, ele escreveu um livro chamado Dilema da América Latina, e que ele cria a tipologia dos povos latino-americanos e por que as diferenças de um e de outro. E uma coisa importante no livro, que ele colocava que a Venezuela era o país mais desigual da América Latina, com a maior concentração de renda e disparidade entre ricos e pobres, e que necessariamente haveria de acontecer no futuro o surgimento de uma liderança popular comprometida com a maioria do povo, que tiraria essa elite do poder. Só não falou que o nome era Chaves, né? Ele coloca todo esse processo histórico, necessariamente iria ocorrer. E outra previsão dele que se realiza também, que era a contradição da Bolívia, onde 90% da população indígena, origem indígena, e os brancos que dominavam a política e também numa elite que só favorecia a minoria branca. E que necessariamente na Bolívia haveria de surgir uma liderança indígena que mudaria essa situação, que é o surgimento do Evo Morales. Isso ele fala em 68. Demorou
30 anos, 40 anos para acontecer, mas se realiza. No caso da Venezuela, o interesse, principalmente na indústria petrolífera dos americanos, eu não tenho dúvida hoje da intervenção americana dentro da Venezuela, de uma forma direta ou indireta, com grupos paramilitares que vão ser armados. Vai se reproduzir, eu acredito, infelizmente, algo semelhante ao que está acontecendo na intervenção que eles fizeram na Síria. Porque os Estados Unidos precisa do petróleo. Falaram dessa energia do xisto, que já está num processo, chegou no limite, que não vai crescer, que não vai saciar a necessidade dele de energia. E os Estados Unidos não vai ficar alheio. E ainda mais que o chavismo criou uma rede de comunicação popular efetiva, de mobilização, e desestruturou os grandes meios de comunicação que propagavam essa ideologia liberal, consumista, e que só leva vantagem para os Estados Unidos. Eles estão sentindo ameaçados, que perderam. A esquerda, sem dúvida nenhuma, nos últimos 10 anos, avançou na América Latina, Equador, Bolívia e etc. E o grande articulador disso, quem iluminou foi a experiência cubana, e que todos esses movimentos da América Latina, mas quem mais fomentou a integração, inclusive pressionando para participar do Mercosul, foi a Venezuela, a partir de Chávez. E isso é intolerável para os Estados Unidos. O Mercosul, a Unasul, não pode dar certo, contraria os interesses dele. E o interesse econômico é que fala, em última instância, e sem dúvida nenhuma que eles vão jogar o poder para derrubar o presidente Maduro. Inclusive, você começa a sentir na imprensa internacional, brasileira inclusive, a desqualificação. Como que é que o motorista pode ser presidente? A mesma coisa que falava de Lula no processo anterior. Não estou falando bem ou mal de Lula. Quer dizer que o operário não pode ser presidente da República? Por que não? É interessante, né, a gente trazer essas questões, porque essencialmente essas desqualificações, né, essa propaganda utilizada, né, pelos meios de comunicação das elites, né, eles sempre buscam fazer, né, a cabeça da grande massa. E muitas vezes nós da esquerda viemos a dizer que o processo, né, político, o processo social, tem a interveniência dos Estados Unidos. E cada vez mais a gente vai descobrindo, são revelados documentos, né, da intervenção da CIA, documentos, né, diplomáticos americanos, falando sobre, né, a ingerência que eles têm aqui e acolá. Agora, um dado mais importante nisso, né, por que eles fazem essa ingerência. Muitas vezes as pessoas acreditam até no maniqueísmo, acham que é uma intervenção do mal ou qualquer outra coisa que seja, mas não. O governo dos Estados Unidos, não o povo americano, é importante a gente frisar que o governo dos Estados Unidos, ele está na mão de poderosos grupos econômicos. E esse poderoso grupo econômico forma uma elite financeira internacional que detém grande parte do capital. E aí, algum tempo atrás, as pessoas até diziam, né, que isso aí era paranoia de esquerdista, entre outras coisas. Mas, recentemente, em 2011, um grupo de matemáticos da Suécia fez um trabalho revelando, né, um trabalho matemático, revelando os nodos do capital internacional e chegou à conclusão de que 80% do capital que circula no mundo é controlado, né, por uma minoria de 50 empresas, 50 conglomerados econômicos. Desses 50 conglomerados econômicos, 21 deles são de bancos, instituições financeiras. Então é interessante que a gente possa entender isso para poder compreender de fato o processo político e o processo social. Porque o pensamento do Darcy Ribeiro, o pensamento trabalhista, ele está inserido nisso. Por que a importância de uma educação para a emancipação do povo? Para que reforçar os aspectos da cultura? Por que distribuir renda e riqueza? É exatamente isso, essa visão emancipadora que Darcy Ribeiro nos traz. E aí, se nós não entendermos, a gente entende essa visão emancipadora, às vezes só como uma ideologia ou como uma mera utopia, mas não são fatos políticos. E a partir da compreensão desses fatos políticos é que
Darcy Ribeiro elabora as alternativas, propõe soluções, faz um enfrentamento político, né, a esses grupos dominantes. E é interessante, a gente estava falando sobre a questão da Venezuela, da questão universitária, né, a reforma universitária na Venezuela, mas a gente também tem a discussão aqui sobre a universidade, né? E quanto a isso, eu gostaria que o companheiro Wendel Pinheiro pudesse nos tecer alguns comentários sobre essa discussão do investimento no governo João Goulart sobre a educação, uma discussão que a gente fez, inclusive na semana passada, e tornamos públicos no YouTube. Wendel, por favor. Eu agradeço a oportunidade, Leonardo Zupichiatti, pela intervenção na mesa. Quero agradecer a presença do Paulinho Ribeiro por esse debate ideológico de alto nível e esclarecedor para o conjunto dos internautas. Algumas considerações que a gente pode tecer no que tange ao investimento na educação pública e de qualidade, né? A educação é, sem dúvidas, um fato de emancipação nacional quando ela é utilizada a serviço do povo, em um projeto independente de nação. E muitas vezes a gente repara, a partir das percepções ideológicas, uma máxima que até eu me lembro que o meu ex-reitor da UFRJ, o Carlos Lessa, ele colocava de forma muito oportuna. Você quer ver se um governo realmente está interessado em investir na educação? Veja pelas dotações orçamentárias que ele coloca para aquela área. Você quer ver se aquele governo quer investir no social? Veja aquilo que o governo está investindo nesses orçamentos. Então, na verdade, a gente pode ver que, ao longo da história do Brasil, muitos governantes eles puderam colocar um projeto independente de nação na educação e vir a educação como um meio capaz de promover a soberania nacional a partir de toda a capacidade de criação de novos talentos, no fomento, claro, do ensino, da pesquisa e da extensão, à medida que investiam proporcionalmente nessa área. E a gente vê as discussões que a UNE tinha no final dos anos 50 e perpassando no início dos anos 60, com o famoso debate sobre a reforma universitária. Vale atentar, e chega até a ser constrangedor para as últimas gestões das entidades estudantis, como a UNE, a UBS, que estamos nesse imenso debate sobre a reforma universitária, e, por incrível que pareça, as propostas que existiam há 5 décadas atrás, e que o Darcy efetivou uma universidade que visasse um projeto soberano de país, até hoje não há, de forma efetiva, uma universidade que possa traduzir, a partir da sua dinâmica, a partir dos investimentos claros, a partir de uma política efetiva dos governos federais, um projeto claro de emancipação do país, de formação de novos quadros acadêmicos, de novos profissionais capazes de, a partir da sua respectiva área, construir um projeto de nação soberana e independente. E a gente vê, a partir do projeto do governo João Goulart, com o famoso plano trienal, que era de 63 a 65, e que o próprio Darcy Ribeiro era o chefe da Casa Civil do governo Jango, um projeto ousado de educação. Vale atentar, para quem não sabe, que em 63 esse projeto trienal de educação concebia a dotação orçamentária para a educação de 12% do orçamento. Vale atentar que até o golpe, o orçamento chegava ao ponto de 12,75. Em 64, se isso fosse prolongado e não tivéssemos o golpe, chegaria ao patamar de 15%. E se o governo de João Goulart chegasse ao fim em 65, o orçamento chegaria a 20%. E hoje temos o governo Dilma, onde o orçamento total está quantificado a partir do planejamento orçamentário de 2,48 trilhões de reais, e sem contar que a gente tem praticamente metade do orçamento contingenciado com as dívidas públicas, para o pagamento delas, tal, a gente tem, na verdade, o orçamento de 92 bilhões para a educação, que corresponde ao valor montante restante de 7,5% do PIB. E aí eu gostaria de colocar, até como provocação para reflexão, por que um governo dito democrático popular, na qual nós fazemos parte com o governo Dilma, por que esse governo não ousa além, não ousa, a partir de uma perspectiva de um projeto de nação, investir claramente de forma para que o Plano Nacional de Educação seja realmente efetivo? Ora, esse Plano Nacional de Educação foi iniciado em 2011. E está até agora tramitando no Congresso. Quais são os interesses que estão envolvidos?
Por que até agora não foi votado? Estamos chegando quase que na metade do Plano Nacional de Educação e esse plano vai até 2020. Então, quer dizer, a educação, quando ela não é vista a partir de um projeto de nação e sem levar em conta os anseios e demandas do povo brasileiro, e temos, na verdade, uma demanda histórica, quase 5 décadas, e a gente não tem, na verdade, um resultado efetivo para que a gente possa ter uma nação soberana, a gente vai ter a alta evasão nas universidades públicas, quadros jovens que poderiam ser utilizados como técnicos, mas nem a formação técnica e humanística elas possuem, e a gente tem ainda um contingente considerável de analfabetos. E é um desafio. Se a gente quer ter um país independente, um país capaz de efetivar a justiça social, ele deve efetivar, de fato, uma educação que possa atender todas as demandas do povo brasileiro. É isso. Obrigado, Wendel, pelas suas considerações. Eu queria pedir para o Paulo que nos falasse também um pouco a respeito do Darcy, antropólogo, né? É a parte gostosa do Darcy, né? O Darcy vivendo, né, no meio da comunidade indígena, vivendo entre os índios, vivendo na tribo, né? E também um pouco sobre o trabalho, né, da Fundação Darcy Ribeiro. A gente tem aí as imagens do beijódromo aqui, construído dentro da Universidade de Brasília, uma obra planejada, né, por Darcy Ribeiro, mas que, infelizmente, só veio a se tornar realidade há pouco tempo atrás. Por favor, Paulo. Darcy, ele falava que ele era igual cobra, e que de tempos em tempos, não porque ele fosse peçonhento, mas que ele mudava de pele. Então, tem a pele do antropólogo, ele trabalhou com Rondon durante 10 anos, de 46 a 56, e que ele fala que foram os melhores anos da vida dele. E Rondon é o grande herói da vida de Darcy. Darcy o compara a Tiradentes, que é o grande humanista, o grande personagem que ele conviveu, a grande referência dele. O Anísio era o professor, o Rondon era o herói. E essa luta, que era a salvação dos povos indígenas. Para você ter ideia, em 1500 se estimava que existisse 6 milhões de índios, onde que hoje é o Brasil. Portugal, na mesma época, tinha 1 milhão. Em 78, que foi o pior momento, nós chegamos a 180 mil índios no país. Hoje, isso retomou, graças a essa luta e a mobilização da sociedade brasileira. Hoje está em torno de 850, 890 mil indígenas, sendo que 50% estão morando em terras indígenas e quase 50%, e isso, a tendência a aumentar, está vindo para os centros urbanos. Um dos grandes feitos dele, além de levar essa defesa e esse legado de Rondon, foi a criação do Parque Indígena de Xingu, junto com os irmãos Vilas Boas e o Eduardo Galvão. O Parque Xingu virou uma referência e um modelo de resistência dessa cultura indígena no nosso país. O Parque Indígena tem mais de 1 milhão de hectares, né? Quando Darcy fez o projeto, inclusive, o primeiro decreto de criação, depois só viabiliza em 62, mas o primeiro projeto foi em 53, que é um decreto de Getúlio Vargas. E Getúlio não gostava, engraçado que isso é cultura garrucha, porque Dilma também não gosta de índio. Dilma acha que índio é um atraso no país, é índio e ambientalista. É ridículo a questão do governo Dilma, da abordagem que eles fazem dessa contribuição do índio na cultura brasileira, e que, na verdade, o projeto é acabar com a FUNAI. A FUNAI hoje não representa absolutamente nada. Os escritórios avançados, os pontos foram desmontados dentro do governo, tiraram toda a autoridade, inclusive a demarcação de terra indígena agora acabou. Passando por Congresso, que é aí que você fica 20 anos, 50 anos brigando para fazer uma demarcação de terra, a mesma coisa dos quilombolas, e passa por Congresso, aí que não vai ser demarcado nunca. Ainda mais um Congresso que, majoritariamente, que é reflexo da economia brasileira, Apresentação ruralista, né? Vamos do agronegócio brasileiro, hoje que está salvando, inclusive, as contas brasileiras de exportação. Mas isso teve uma homenagem grande a Darcy nos 50 anos do Parque Xingu em 2012. Nós fomos lá e fomos contratados pelo IFAM, no edital público que eles colocaram, para o registro
da maior manifestação cultural que se conhece no Brasil, a mais antiga, que existe há 1.100 anos, que é o Quarupi, que foi uma homenagem que os índios Xingu fizeram ao professor Darcy. A Fundação também, em parceria com o IFAM, hoje mantém um projeto, gerencia o mestrado profissional do IFAM, que é um trabalho interessante. Estamos trabalhando com os quebradores de coco babaçu, lá no Maranhão, lá no Bico do Papagaio, que as mineradoras estão avançando em cima dos extrativistas e nós estamos fazendo um diagnóstico dessa situação e apontando um plano de ação para que minimize esse estrago da mineradora lá. Também, aqui no memorial, que depois de 15 anos, engraçado é o seguinte, no processo da construção da Universidade de Brasília, depois que teve a invasão pela ditadura da universidade, dos 223 professores, 204 pediram demissão, o que a ditadura adorou, porque só colocou negro de direita. Então, o projeto original da faculdade da Universidade de Brasília, que era a universidade necessária e comprometida com o desenvolvimento do país, foi abandonado. E só entrou gente que era adversário dessa proposta inicial de Anísio, de Darcy, dos 200 intelectuais que se envolveram dentro da universidade. Mas só nesses 50 anos de universidade, que foi comemorado, só em 2 períodos, com Cristóvão e com Zé Geraldo, que teve a visão de esquerda. E apesar de ter o compromisso de deixar o memorial e todo o legado da Darcy, sua biblioteca, toda a documentação ficasse lá à disposição da população em geral, e especificamente dos estudantes, professores, da academia, sempre foi evitado. Só que o Zé Geraldo cedeu o terreno e a sensibilidade do presidente Lula nos ajudou a construir lá, e eu convido a todos vocês a conhecerem esse espaço, que é um centro cultural, onde que tem a música brasileira, tem cineclube funcionando, tem a biblioteca, tem espaço, auditórios para mais diferentes manifestações, e também um projeto que nós estamos credenciando agora junto ao MEC, que é a educação à distância na formação de professores para a escola de tempo integral e de gestão. Então, isso que é esse ano que nós vamos tentar desenhar e começar a construir aqui em Brasília. Além disso, tem uma sede no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, e onde que fica principalmente a área de educacional do pessoal que trabalhou nos últimos 20 anos de vida da Darcy, no governo do Rio, e que foi a equipe que elaborou, inclusive, a proposta original do ProJovem e que fez toda a formação no território nacional. Em 6 anos, nós qualificamos 375 mil jovens em área de risco no país. E todo esse acervo se encontra à disposição da população e que queiram estabelecer parceria com a Fundação. Maravilha, Paulo. Nosso tempo está acabando aqui. Eu vejo aqui que tem muitos companheiros tentando fazer a participação aqui conosco ao vivo, né, nessa nossa webconferência. Entretanto, poucos têm conseguido, possivelmente devido à conexão, né, com a internet não ser suficiente, né? A nossa aqui nós estabilizamos bem, temos uma boa conexão, mas infelizmente muitos companheiros estão tentando se conectar aqui conosco, mas não estão conseguindo. Queria passar para o Wendel para ele fazer uma consideração final aqui para que a gente possa encerrar essa nossa webconferência. Wendel, por favor. Muitas vezes a gente tem a concepção, né? E às vezes o sensismo comum às vezes atrapalha, né, de que quem vive de passado é museu, ou muitas vezes o passado ele não explica o presente, mas a gente tem uma consideração muito clara de que muitas vezes o passado ele é um indicativo para o futuro, né? E a gente percebe que a ideia da educação em tempo integral, a educação democrática preconizada por Darcy Ribeiro, se ela fosse realmente colocada como um projeto de Estado e não de governo, e isso colocado a nível nacional, teríamos com certeza uma geração de jovens com a visão clara de um Brasil que lhes pertença. E hoje a gente vê, a partir, por exemplo, do fenômeno dos rolezinhos, que muitas vezes as pessoas tanto polemizam, o maior contrassenso do regime capitalista, porque o regime capitalista, o sistema capitalista hoje, baseado na sociedade extremamente consumista, individualista, formam os jovens frustrados, os jovens que muitas vezes
tem a sua garantia do emprego, mas essa garantia do emprego faz com que o seu ganho não consiga fazer com que ele possa usufruir o seu direito ao lazer, o seu direito à cultura, o seu direito até mesmo a utilizar aquilo que ele gostaria de consumir, e a partir desses cidadãos frustrados é que a gente tem esses famosos rolezinhos. Ora, se a gente tivesse realmente investido numa educação em tempo integral, democrática, que pudesse resgatar os jovens da marginalidade, que Brasil teríamos hoje? Se essa visão de uma educação voltada a esses jovens dando lazer, dando educação de qualidade, trazendo cultura, trazendo acesso ao saber, trazendo uma série de oportunidades que volta e meia ele está excluído dentro da sua comunidade, dentro do seu dia a dia, se ele pudesse ter no final dos anos 80, no início dos anos 90, e pudesse ser estendido, a gente teria uma geração de jovens educados, jovens com pertencimento de coletividade, jovens com pertencimento de nacionalidade. Não teríamos essa educação onde ainda está tentando, ainda de forma caquética, encontrar qual o projeto de sociedade se encontrar. Temos hoje uma geração de jovens perdida, sem referencial, sem paradigma, e às vezes nos perguntamos, a que projeto de nação estamos? Estamos vivendo uma barbárie? Enfim, é essa indagação que eu quero colocar como reflexão para você, internauta, e dizendo, a partir dessa reflexão, o quanto que Darcy Ribeiro continua atual, continua vivo, e trazendo uma série de indagações e questionamentos do Brasil do século XXI. O nosso companheiro Wendel aqui, ele se refere à Nova Roma, né, que o Darcy Ribeiro fala primordialmente no seu livro O Povo Brasileiro. Inclusive, até confesso a vocês que um livro que eu chorei no final foi O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, uma obra imprescindível para qualquer brasileiro nacionalista, principalmente a nós, pedetistas, trabalhistas, leitura obrigatória. Até porque ele fala que nós não somos uma cópia, né, feita daqueles povos que se desenvolveram. Né? Ele fala que os Estados Unidos nada mais é do que uma mera reprodução, né, da antiga Europa. Ele fala que nós vamos ser uma nova Roma, cheia, né, de festividades, vamos ser cheios de novos saberes, de novos conhecimentos, né, uma Roma livre. Né? E exatamente isso. Se essa juventude hoje, né, que se fala juventude do rolezinho, mas aquele jovem negro que foi acorrentado lá no aterro do Flamengo, se eles tivessem recebido essa educação libertadora, emancipadora, hoje com certeza nós não estaríamos discutindo isso, estaríamos discutindo grandes e ambiciosos projetos para o futuro, até porque o futuro ele chega rápido. E para você ver como era audacioso o nosso projeto de educação, aquilo que o Darcy Ribeiro colocou, é exatamente isso. Em 1986, existia nos CIEPs, no Rio de Janeiro, nas escolas de tempo integral, aulas de computação. Ali, apesar de ser um computador para vários alunos, porque era preço de um carro 0 km na época, o aluno, né, a criança ali, ele aprendia, não era ligar e desligar o computador e utilizar um software, né, que é o monopólio da Microsoft, né, do Bill Gates. Ele aprendia a linguagem de programação BASIC e ProLogic, que é uma linguagem de inteligência artificial. Ou seja, a instrumentalização que a nossa molecada já recebia em 1986. Então, um avanço. O que realmente Darcy Ribeiro, né, pretendia, né, revolucionar esse país através, né, da criação, através desse ferramental da educação. Paulo, gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar a nossa webconferência. Queria, mais uma vez, agradecer a vocês, ao PDT, e sempre possível colocando à disposição, inclusive nossa estrutura aqui em Brasília, que vocês possam conhecer e a história de Darcy. Eu acho que a coisa que mais me marcou Darcy era o sonho, e só a partir do sonho é que nós conseguimos realizar o que o país precisa. A utopia nunca foi tão necessária como agora, e o fundamental é acreditar em você e no futuro desse país. Esse país, sine qua non, que Darcy definia como um país, como um povo novo,
que não teve a prevalência da cultura nem do português, do branco, nem do negro, do índio, que é a mestiçagem, que foi lavada em sangue negro e índio, mais de 10 milhões de mão de obra que foram importados, 8 milhões de brancos, 10 milhões de negros, 6 milhões de índios na construção desse país. E que, por um privilégio nosso, por um diferencial nosso de identidade cultural, está sendo construído o que ele definia como socialismo moreno. Então, acreditar, pegar, certo, o sonho que é possível construir um país que satisfaça a grande maioria da população com qualidade, que aqui nós podemos construir a mais bela nação, que sejamos o exemplo para o mundo de tolerância e de alegria. A nova Roma, que ele falava, porque o Brasil é a maior nação latina, como foi na Antiguidade Roma. Quer dizer, 200 milhões de habitantes, de latinos americanos, estão aqui. Necessariamente caberá ao nosso país ser a locomotiva, o processo de transformação desse povo todo latino-americano, liderar a América Latina na sua independência, na criação desse povo novo e de uma nova sociedade que beneficie a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, Paulo. Paulo Ribeiro é o presidente da Fundação Darcy Ribeiro. Gostaria de agradecer a todos que participaram dessa nossa webconferência, o deputado Paulo Rubens Santiago, que teve que se retirar devido a uma votação aqui dos vetos na Câmara, ao companheiro Wendel Pinheiro, da Fundação Alberto Pasqualini, e gostaria de finalizar fazendo uma reflexão aqui, até porque nos agrade o nosso coração, pelo menos saber que Darcy pode estar muito satisfeito, pensando que por essa picada que ele abriu, tem muita gente vindo aí. E ele pode estar achando muito bom, mas eu acho que para a gente não é nada fácil. Levar adiante todo esse sonho, tantos projetos de emancipação, toda essa luta de emancipação do povo brasileiro, do povo latino-americano, realmente é uma tarefa muito árdua. Ele já deixou o mapa. Agora é a nossa força de luta, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa articulação, para que a gente consiga levar isso adiante. Um grande abraço para todos. Estaremos brevemente com mais uma nova webconferência da Universidade Aberta Leonel Brizola e da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Obrigado a todos, um abraço.